Do diácono, queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos convida a pensar na vida cristã, até mesmo porque hoje a vida cristã é encarada como um grande chamado de Deus, fruto dessa eleição gratuita do Senhor. Por isso, Elias escolhe Eliseu na primeira leitura e Jesus escolhe seus discípulos no Evangelho. Elias exige de Eliseu um desprendimento, uma pobreza, um despojamento, uma retidão, uma prontidão para segui-lo. Em Jesus, pressupõe a mesma atitude quando propõe aos seus discípulos a prioridade absoluta e os interesses do reino de Deus. Então, fica claro para nós no Evangelho que, em primeiro lugar, deve ser anunciado o reino do Senhor. E esse reino deve estar na nossa vida e no nosso coração. A liturgia, então, deste domingo forma uma grande unidade com o domingo passado. No domingo passado, Jesus nos convidou a carregar a cruz. E nesse dia, Jesus, então, dirigindo-se a Jerusalém, fala desse arrebatamento. Por isso o texto diz: completaram-se os dias para ser arrebatado. Amados irmãos e irmãs, esta linguagem é um pouco estranha e deve ser de fato por causa de Lucas, porque Lucas ele faz uma comparação dizendo que Jesus é quase que como um novo Elias, ou seja, Jesus é em plenitude aquilo que Elias é em esboço. De um lado, Elias foi arrebatado, Jesus o será também. Antes de ser arrebatado, Elias chamou um sucessor, Eliseu, descrito na primeira leitura, e Jesus também chama os seus discípulos e sua exigência supera a exigência de Elias. Parece que a exigência de Jesus é mais radical. Eliseu estava no arado e Jesus fala sobre o arado no Evangelho de hoje. O Evangelho diz: quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Mas apenas uma coisa vai diferenciar Jesus de Elias, que é na violência. Elias mandou cair fogo do céu sobre os sacerdotes de Baal, no segundo livro dos Reis, no primeiro capítulo, versículo 10. E Jesus vai exigir de Tiago e João paciência para com os samaritanos. Jesus está indo para Jerusalém, envia antes algumas pessoas para preparar esse caminho, e os samaritanos não acolheram Jesus, não quiseram acolher o Senhor. Na primeira leitura, lê-se então a vocação de Eliseu. Elias lança sobre ele seu manto, gesto de eleição e posse. E o ponto importante está na decisão de Eliseu. Levantou-se e seguiu Elias. O Evangelho de hoje fecha a etapa da missão de Jesus na Galileia, mas abre o caminho para Jerusalém, onde vai acontecer todo aquele cenário que nós conhecemos. Portanto, dois pontos ou duas partes compõem esse Evangelho de hoje. A primeira é a recusa dos samaritanos a Jesus, e a segunda é a radicalidade do seguimento. Por isso nós vamos meditar essas duas coisas hoje. A primeira é a negativa dos samaritanos a Jesus. Começa, então, o Evangelho com a recusa da pessoa de Jesus, porque vai caminhando para Jerusalém, onde encontra-se ali o templo, e o templo se tornaria o rival dos samaritanos. Lá em Jerusalém, vai ser de novo rechaçado, mas dessa vez pelos chefes religiosos do povo judeu. Depois dessa recusa, encontramos a fala de dois apóstolos, versículo 54 do nosso Evangelho. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quereis que mandemos descer fogo do céu para destruir os samaritanos? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ensina que segui-lo é, de fato, professar o seu Evangelho. E professar o Evangelho não é esmagar, impor a força, desprezar os outros, de modo que precisam entender a vida, a religião, fechando-se também para as outras pessoas, os outros irmãos. Contudo,
Existem muitas vezes em nossa caminhada, em nosso meio, alguns filhos de trovão. Filhos de trovão são esses, como no Evangelho de hoje, que querem fazer jorrar sobre a multidão fogo. E quantas vezes existem no meio da nossa comunidade esses filhos de trovão que querem jogar também os seus irmãos no fogo? Ou quem não quer, de certa maneira, enviar uma praga em cima de uma pessoa e aquela pessoa que você não gosta quer jogar uma outra praga em cima? Quem não quer fazer isso? Quem nunca teve esse tipo de tentação em sua vida? Mas o único fogo que desce dos céus, ou deveria descer do céu sobre nós, e principalmente na nossa intercessão, é o fogo do Espírito Santo. Há pouco tempo celebrávamos a festa do Espírito Santo e percebemos que o fogo do Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e a Virgem Maria, e a igreja invocava, suplicava também esse fogo. É o único fogo que deve ser invocado. Por isso eu deveria perguntar a vocês: será que invocamos o Espírito Santo sobre as pessoas? Será que invocamos o fogo do Espírito Santo sobre os nossos irmãos e irmãs? Ou queremos invocar a praga, queremos invocar o fogo para destruir os nossos inimigos? E a segunda questão no Evangelho é essa radicalidade no seguimento. Cristo, enquanto está caminhando para Jerusalém, ele insiste em 3 frases. Primeira frase, 58, versículo 58. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A segunda frase, versículo 60. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. E a terceira frase de Jesus está no 62 do Evangelho. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus. Nos 3 casos, queridos irmãos e irmãs, a linguagem de Cristo fala-se aqui de esforço, urgência, desprendimento, ruptura com tudo. Até porque o chamado de Jesus é um chamado radical. É preciso abandonar tudo para seguir o Senhor. E é sério isso. Por isso é que deveríamos nos perguntar: será que aquilo que Jesus exige para o seguimento dos apóstolos nesse Evangelho serve também para a nossa vida? Com certeza. Assim como está descrito no Evangelho que devem seguir o Senhor, nós precisamos seguir o Senhor também com certa radicalidade. Todo cristão deve seguir Jesus no despreendimento, no desapego dos bens, no desprezo de tudo aquilo que é mal, na recusa de tudo aquilo que é apego e principalmente daquilo que nos afasta da presença do Senhor na nossa vida. Portanto, 3 situações são importantes no Evangelho. Existem 3 casos no Evangelho em que aparece uma pessoa, não diz aqui quem é, mas que se coloca em prontidão para seguir Jesus. Primeiro caso, 57. Enquanto Jesus estava caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, alguém na estrada, não disse quem é: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Amados irmãos e irmãs, aqui nesse Evangelho se apresenta um desconhecido que se aproxima de Jesus e pede para segui-lo, onde quer que ele vá. A resposta de Jesus parece ser mais destinada a desanimar essa pessoa do que dar um entusiasmo para que ele possa se tornar aí um verdadeiro discípulo. A resposta é clara: quem quer seguir o Mestre não deve sonhar com uma vida folgada, deve estar sempre disposta ou disposto a passar a noite no relento, a dormir em situações precárias. Olha o texto do Evangelho: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E quantas vezes isso acontece conosco? Somos chamados a seguir o Senhor. Somos chamados a estar bem assíduos na comunidade. Quantas vezes Deus se
faz a cada um de nós o convite de participar de uma pastoral, de viver essa caminhada de fé. Quantas vezes nos sacrificamos com isso? Ontem mesmo eu dizia para algumas pessoas que eu vou fazer uns quartos aqui, porque a pessoa chega aqui 7h30 da manhã, quase sai na hora da outra missa à noite. E as pessoas muitas vezes têm seus eventos familiares, seus afazeres, mas quantos ainda estão aí, deixam a comunidade, a sua família, muitas vezes, os eventos, para estarem na igreja trabalhando em prol do Evangelho? É esse o caminho. Se alguém quiser felicidade, bem-estar, talvez não encontraria. Esse talvez seja o motivo das pessoas não assumirem uma pastoral, não estarem numa pastoral, porque a gente sabe que vai ser desafiador o processo, vai ser exigente o processo, e a pessoa precisa, de fato, tomar consciência disso. Quantas vezes deixamos família para estarmos na caminhada? Então, diante dessas palavras de Jesus, será possível ainda pensar que existem cristãos aí que querem abraçar a fé ou aceitarem a atividade pastoral na comunidade para obter certas vantagens e privilégios? Com certeza podem existir pessoas que querem poder, status, mas a pastoral não é isso, é serviço, é doar-se pelo Evangelho. A segunda pessoa que aparece é um outro desconhecido, está lá no versículo 59 do nosso Evangelho. Jesus disse a outro: segue-me. E este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Na conversa com esse aqui desconhecido, até esse homem está disposto a seguir, mas quer enterrar seu pai primeiro. Para o povo de Israel, queridos irmãos e irmãs, o dever mais sagrado de um filho é, de fato, enterrar seu pai, enterrar a sua mãe. Claro que esse dever, ele é dispensado de qualquer outra função ou lei que possa existir na época. Por exemplo, uma das grandes leis da época era a lei do sábado. Mas esse estaria dispensado para enterrar seu pai e sua mãe. À primeira vista, queridos irmãos e irmãs, pode ser até insensatez de Jesus falar disso. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas Jesus quer mostrar que nada, nem mesmo os sentimentos mais sagrados, como aquele que une filhos e pais, pode impedir de tomar a decisão de segui-lo. E quantas vezes isso acontece conosco? Às vezes na confissão, as pessoas dizem: padre, eu vim confessar porque faltei à missa domingo, porque domingo fui numa festa lá na minha família e não pude ver a missa. Quantas vezes trocamos aquilo que é essencial por aquilo que é acidental na nossa caminhada? Se eu amo a Deus, se tenho Deus em primeiro lugar, a missa precisa ser o mais sagrado na minha vida. Mas, como diz o Evangelho, nada, nem mesmo os sentimentos mais sagrados, de pai para filho, filho para pai, o esposo para a esposa, enfim, nenhum sentimento pode atrapalhar ou impedir de tomarmos a nossa decisão de seguir o Senhor. Isso é muito sério e desafiador para todos nós. E o último personagem no Evangelho de hoje que diz que vai seguir o Senhor está no versículo 61. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor. Quem não disse isso para Jesus um dia? Eu te seguirei, Senhor. Eu vou abandonar tudo para ser mais santo. Depois de um retiro, olha, eu vou agora caminhar melhor. Depois de uma confissão, olha, eu vou ser diferente. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Há um contraste aqui presente entre o imperativo de Jesus. No versículo 59, Jesus disse para aquele jovem, o segundo: segue-me. E o verbo utilizado aqui está no futuro. Esse aspirante disse: eu vou seguir, eu te seguirei, mas não agora.
Eu vou dar a minha vida, mas não agora. Parece que é esse o intuito desse homem. Então, esse homem está até disposto a seguir, mas quer despedir-se dos seus familiares, como fez Eliseu na primeira leitura. Não sei se vocês lembram, Elias chamou Eliseu, e Eliseu disse, olha, deixa primeiro eu ir beijar meu pai e minha mãe, depois eu vou te seguir. Está lá escrito no versículo 20, deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. No evangelho de hoje, isso não acontece. Esse quer despedir-se dos familiares, e Jesus disse não. Não. Isso me lembra um pouco a história da Virgem Maria. Imagine o anjo Gabriel, quando apareceu a Virgem Maria, e disse, Maria, você vai se tornar a mãe do Salvador. E Maria, num determinado momento, olha para o seu relógio da época, que não era esse aqui, né? Diz assim, olha, agora não posso. Volte amanhã, que eu vou seguir o chamado, vou aceitar o chamado. Imagine se Nossa Senhora dissesse isso para o anjo. Ou dissesse, olha, volta depois que eu vou participar agora de um bingo lá na minha sinagoga. Ou ela dissesse, olha, eu vou ver agora a Netflix, tem um capítulo excepcional, eu não posso dar o meu sim. Imagine se Nossa Senhora dissesse para o anjo assim, olha, logo agora que eu estou me preparando para ir às bodas de Caná da Galileia. Imagine se Nossa Senhora dissesse isso. Mas a nossa resposta é muitas vezes essa. E quantas vezes isso acontece? Esse homem no evangelho de hoje não parece estar pedindo nada de extraordinário, nada. Ele apenas quer despedir-se dos seus familiares. Contudo, Jesus não lhe permite nem mesmo isso. Ele quer mostrar, queridos irmãos e irmãs, que não pode haver demoras, incertezas, não pode acontecer nenhum mais. Na nossa vida, muitas vezes isso, Jesus chama e eu digo, olha, eu vou seguir, mas não é agora, mas não é o momento, mas eu não posso. Nada pode justificar nosso adiamento na decisão de seguir o Cristo. Jesus mostra, queridos irmãos e irmãs, que existem prioridades e que todas as afeições são secundárias quando se trata em fazer a vontade do Pai. A missão confiada aos discípulos é muito mais importante, é muito mais exigente. E a missão confiada a cada um de nós também é muito mais importante, é muito mais exigente. E quantas vezes nas nossas comunidades, frequentemente, perdemos tempo com problemas sem importância, com questões banais, enquanto temos um monte de gente, o mundo que tem necessidade urgente de ouvir ou perceber o testemunho da nossa vida cristã. E muitas vezes a gente está aí brigando, discutindo, enquanto poderíamos estar evangelizando e aceitando o chamado de fé. Termino dizendo o seguinte, queridos irmãos e irmãs, para São João, o que define ser discípulo de Jesus é a fé. E esta fé tem o seu teste no amor fraterno, que é uma característica definitiva dos discípulos. Reparem na segunda leitura de hoje, na leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Diz assim, com efeito, versículo 14, toda a lei se resume nesse único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É aquilo que eu falei anteriormente. A fé do discípulo de Jesus é aquela fé que leva o ser humano a amar o seu irmão. Por isso, cristão é aquele que escolhe o Cristo e segue. Não é aquele que escolhe o Cristo e diz, mas... Não é aquele que diz que escolhe Cristo e depois farei. Não. É aquele que escolhe o Cristo e segue o Cristo. É aquele que vive o seu batismo. E há pouco tempo celebrávamos a festa da Santíssima Trindade. Eu dizia, celebrar a festa da Trindade é celebrar também o nosso batismo. Porque no batismo nós entramos numa relação profunda entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E quando vivemos o nosso batismo no dia a dia da nossa vida, nós somos conduzidos
pelo Espírito do Senhor. Somos capazes de responder com fé e amor ao chamado que Jesus sempre realizou, sempre vai realizar na nossa vida. Creio